Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles. O link tá na descrição e comentário fixado. E você que apoia o nosso canal, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos aí. É muito importante seu comentário, sua opinião, então deixa um bom dia, boa tarde. Um oi que vai ajudar demais esse vídeo a engajar. E sem enrolações, vamos pro vídeo. E quem tiver um inimigo, faça uma vigília na casa dessa pessoa e ela vai presa, né? Pela vigília que você fez. Então é disso que se trata. O absurdo é esse. E parece que ia ficar nisso, porque se nós nos atentarmos à decisão do Moraes, tá lá, o pedido da Polícia Federal é do dia 21. Ou seja, o rompimento ou a tentativa de rompimento dessa tornozeleira foi à meia-noite e 8 minutos do dia 22. Portanto, o pedido da Polícia Federal não tem a ver com a tornozeleira, tem a ver com a vigília. A tentativa da Polícia Federal, e que o Moraes estava dando sequência, era de criminalizar a vigília, que vamos nos lembrar, e aí entra um aspecto político que não pode ficar de fora, foi pedido pelo Flávio Bolsonaro, que talvez seja o próximo alvo do Moraes. E então, ao criminalizar a vigília, ele também criminaliza o autor da convocação da vigília. E com isso vai cercando cada vez mais o bolsonarismo e o clã bolsonarista, que tem chance de se viabilizar no processo eleitoral do ano que vem. Bom, aí veio a tal da tornozeleira, né? Então, ficou minutos fora, né? Não houve nenhum problema. E isso é importante se dizer. Tentar romper tornozeleira não é motivo para levar ninguém para a prisão. E não sou eu que estou dizendo, isso é jurisprudência pacífica do STJ. Ponto. E por que isso? Porque a tornozeleira não é a punição. A tornozeleira é um instrumento de controle que viabiliza a punição. A punição é ficar em casa. A punição dele é não ter a liberdade de ir e vir. Essa é a punição. Então, se a tornozeleira eletrônica não funciona, é só um instrumento. Tanto que, enfim, tira a tornozeleira. Tem gente que, por exemplo, cumpre a prisão domiciliar dentro de casa e tudo certo. Tem policial na porta, tem policial na rua, tem policial no quintal, nem precisaria da tornozeleira. Não há nenhum risco de fuga. Ele faria o que sem a tornozeleira? Tomaria uma pílula e sumiria? Quer dizer, e os policiais na porta? Pouco importa se está próximo ou não está próximo de embaixada, tudo isso é balela, porque ele estava cercado de policiais. E repito, essa é a jurisprudência do próprio STJ. Não havia chance nenhuma de fuga, até porque o rompimento, a tentativa de rompimento da tornozeleira foi meia-noite e 8 do dia 22 e a convocação para a vigília era às 7 horas da noite do dia seguinte. Então, quer dizer, eu vou romper a tornozeleira meia-noite e 8 e aí vou ficar esperando até 7 da noite do outro dia para fugir? Quer dizer, qual é o sentido nisso? Nenhum sentido. A decisão, portanto, é totalmente ilegal. O que o Moraes devia ter feito era, ao ver que a tornozeleira houve uma tentativa de romper o case, né, a caixa e não a pulseira, intimar a defesa para que se explique, a defesa se explicaria e acabou. Mas o que ele fez? Não, ele viu que houve a tentativa de rompimento, determinou a prisão, depois da prisão ele pede para que a defesa se explique e antes da defesa se explicar, ele chama a primeira turma para referendar a decisão dele e diz que foi dolosa a tentativa, sem ouvir a defesa. Bom, então para que ele pediu para a defesa explicar? Primeiro que não faz sentido também ele pedir que a defesa se manifestasse depois da prisão. Qual era a intenção dele? Que a defesa explicasse por que ele determinou a prisão? Ué, eu peço para explicar depois de determinar a prisão, acho que eu estou pedindo para o advogado me dizer por que eu prendi. Não faz nenhum sentido. E ainda a primeira turma vai lá e referenda sem qualquer explicação da defesa. Claro que a primeira turma referenda, eles referendam tudo, o Moraes é o dono dessa primeira turma, ele comanda 95% das decisões da primeira turma foram até agora referendando as decisões do Moraes, isso com o Fux. Provavelmente esses 5% é porque o Fux estava lá. Sem o Fux deve ser 100%. Então ele é o dono, ele é a cabeça dessa primeira turma. A gente sabia que ia acontecer isso, mas é uma decisão só política. Do ponto de vista jurídico e técnico, não há absolutamente nada.
Marcília, a impressão que a gente tem ao ler a decisão do ministro Moraes é que a questão ali da violação das cautelares da tornozeleira foi inserida ali nos 45 do segundo tempo, né? A decisão já estava preparada no próprio dia 21, quando houve a convocação da vigília. É isso, a impressão que dá é que ele prenderia o Bolsonaro de qualquer forma. Eles falaram assim, bom, veio o pedido do PSOL, que eles tinham ali já no radar, aí com aquele pedido do PSOL veio o pedido da Polícia Federal, eles falaram, bom, vamos prender o Bolsonaro. E aí, enfim, opa, aconteceu a tornozeleira, então deram um golpe de sorte, temos aqui uma tornozeleira, isso vai colar melhor. Tanto que o tal do vídeo do Bolsonaro veio depois. Isso não apareceu junto com a decisão. Então, quer dizer, é toda uma sequência quase teatral. Nós estamos aqui tratando de um processo de perseguição política para tentar humilhar e vingar-se, o STF se vingar, de alguma maneira, o Moraes se vingar do Bolsonaro. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Vários pontos para a gente destacar, trazer aqui dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro, né, Ana? Só ficando aqui ainda na questão da tornozeleira, para a gente fazer aqui o contraponto, trazer, né, como o ministro Alexandre de Moraes tratou o caso do Fernando Collor, que por 36 horas teve ali a tornozeleira desligada. Ele concedeu 5 dias para que a defesa, os advogados do ex-presidente Fernando Collor, explicassem o que tinha acontecido, o que teria acontecido com a tornozeleira eletrônica. No caso, então, de Jair Bolsonaro, primeiro ele prendeu, depois ele pediu os esclarecimentos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, professor Marcília, Silvio, mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, um fim de semana triste, né? E eu não digo já seria suficiente um fim de semana triste pela prisão, pela perseguição do presidente Bolsonaro, um inocente, e isso quem fala não somos nós. O próprio ministro Fux pediu a anulação completa, né, desse circo, outro circo. Mas é um fim de semana triste porque a nossa democracia está em frangalhos, né? O professor Marcília explicou mais um episódio esdrúxulo, completamente surreal. A palavra é essa, surreal. Não existe mais democracia, leis, constituição. Então, um fim de semana muito triste. E aí você vê o vídeo do presidente Bolsonaro sobre a tornozeleira, Paula, aí você vê que o sadismo de Alexandre de Moraes de continuar forçando a barra nesse sentido de querer humilhar o presidente Bolsonaro. A gente sempre fala aqui que o Moraes tem uma listinha dele, aquela lista dos perseguidos particulares. Presidente Bolsonaro, Daniel Silveira, Felipe Martins. A mesma coisa com a tornozeleira do Felipe Martins, que perdeu o sinal por 2 minutos numa falta de cobertura, porque ele nem saiu de casa e ele provavelmente já estava ali aflito para querer decretar a prisão do Felipe Martins. Você vê pelo vídeo que o presidente Bolsonaro, a voz não está num estado normal, deve ter acontecido, sim, né, essa confusão dos medicamentos, da mistura dos medicamentos. Agora, vigília incomoda demônios. Desculpem-me, mas a verdade é essa. Vigília, oração, joelho no chão, pedido por uma força divina para todos nós, isso incomoda demônios. E foi o que aconteceu durante o fim de semana. Nós vamos dar mais voltas nesse caso, falar dos Estados Unidos também, mas meu primeiro comentário é esse, Paula. De volta para vocês aí. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Também quero ouvi-lo, o que você destaca dessa prisão do último sábado, Silvio, de Jair Bolsonaro, e também te ouvir em relação à reação política em relação a essa prisão, né? Atendeu às expectativas e se você acha que essa discussão vai reacender, né? Vai dar fôlego à discussão da anistia na Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, doutor Marcília, boa noite, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Paula, bom, eu acho que toda a cronologia já foi trazida, eu só acrescentaria o elemento da comparação com o caso do Fernando Collor. Fernando Collor é um ex-presidente da República, como Jair Bolsonaro, está preso na sua casa, de frente para o mar, em Maceió, porque alegou que tem problemas de saúde.
Parkinson, apneia de sono, transtorno bipolar. O presidente Jair Bolsonaro tem comorbidades graves, porque tentaram matá-lo, assassiná-lo naquele fatídico 6 de setembro de 2018, quando um militante de esquerda do PSOL enfiou uma faca no abdômen do presidente. E desde então, ele foi submetido a 6 ou 7 cirurgias que são invasivas, ou seja, é um estado de saúde delicado. E o presidente Jair Bolsonaro não recebe o mesmo tratamento de Fernando Collor. E aí, onde é que eu quero chegar? Fernando Collor, no início deste ano, ficou 36 horas com a tornozeleira desligada. Segundo a sua defesa, ele estava se adequando, aprendendo a utilizar o equipamento, a recarregar o equipamento. O presidente Jair Bolsonaro, no meio de uma madrugada, teve a tornozeleira trocada e foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes. É perseguição, é vingança, e tudo isso nós estamos assistindo com uma certa normalidade. A imprensa velha, a própria classe política, e aí entro na sua pergunta de forma breve, Paula, para respondê-la, a própria classe política assiste com parcimônia, assiste com alguma naturalidade. Brasília inteira deveria estar lá, todos os políticos eleitos, no final de semana, o Congresso Nacional a todo vapor para votar essa anistia para ontem. Para ontem. Não vou atropelar a pauta, mas para ontem. Esqueçam Hugo Mota, Davi Alcolumbre, parem de fazer acordo com essa gente que não cumpre acordo, que não vale nada, e aprovem a anistia. Tem número para votar, tem número regimental para passar. O presidente Jair Bolsonaro está sendo torturado e ele vai morrer na cadeia se colocá-lo dentro da papuda. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, a gente acompanha ali, principalmente nesse vídeo que a gente exibiu um trecho ali, né, ele explicando o que teria acontecido com a tornozeleira eletrônica, um Jair Bolsonaro bastante fragilizado ali, né, pela voz e também com uma certa confusão mental em razão, né, da quantidade de medicamentos que ele tem tomado aí nos últimos dias. Boa noite. Boa noite, Paula, meu amigo Marcília, Silvio, meu irmão, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que é hora de comparações, mesmo. Marcília já explicou que legalmente está tudo pelo avesso, não faz sentido o que está acontecendo com o Bolsonaro. Paulo usou a palavra exata, é um homem fragilizado e que visivelmente não pode ficar preso em regime fechado. Não tem condições, a saúde dele não suportará. É visível, isso é audível, né? Esse vídeo é muito triste, esse diálogo, se é que se pode chamar de diálogo entre ele e a funcionária lá que está mexendo com a Secretaria Penitenciária. Isso, a tornozeleira. Vamos lá. O Adélio, bispo dos Santos, responsável pelo assassinato da boa saúde que tinha o Bolsonaro, está sob cuidados médicos desde o dia do atentado. Considerado não responsável pelo que fez, porque não teria um cérebro capaz de administrar corretamente aí suas ações, o que é altamente discutível, para dizer o mínimo. Enquanto isso, a vítima, que teve a saúde destruída pelo Adélio, é presa em regime fechado. Não adianta dizer que tem tantos metros a mais, que existe um vaso sanitário, isso aí não é uma bobagem. Está preso em regime. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante pra gente saber qual é a sua opinião. Você que gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Se você está apoiando demais o canal, deixe seu comentário também, deixe a sua opinião. Vamos discutir aí nos comentários sobre a prisão de Bolsonaro. A gente faz aí hashtag Bolsonaro livre aí. Bolsonaro que tá precisando de tratamento e tá aí sendo humilhado por Moraes. A gente não pode deixar
essa doença e impregnar nosso Brasil. Vamos aqui para o Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Subiu o tom. Cira Malafaia acusa Moraes de usar prisão de Bolsonaro para desviar foco do caso Banco Master. Pastor afirma a ação do STF tenha abafar escândalo de 12 bilhões e critica ilegalidade do processo que levou à condenação do ex-presidente. O pastor Cira Malafaia afirmou nesse sábado, dia 22, que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL teria sido uma manobra do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, para desviar a atenção das investigações envolvendo o Banco Master, e a declaração foi feita com publicação na rede social X, antigo Twitter, poucas horas após a detenção do Bolsonaro por tentativa de violação na tornozeleira eletrônica. O que vocês acham de tudo isso? Isso é uma cortina de fumaça ou não é? Logo no dia 22, depois do presidente aí do Banco Master ser preso, CEO, né? Moraes tem alguma coisa? A esposa de Moraes, né? Pelos boatos que estão rolando aí, a esposa de Moraes tá com envolvimento aí nesse caso. A casa, ele tá se entregando sozinho, pessoal. Nem o foco nosso aqui vai estar sendo outras coisas agora. Ele vai se entregar sozinho, vai se derrubar. Esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, acompanhe os próximos vídeos e muito obrigado.